Vejam só este lindo bebê. Parece tão inocente. Mas tenham cuidado, ele não é quem vocês pensam. Ele é Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu a 20 de abril de 1889 em Braunau, na Áustria, naquele tempo Império Austro-Húngaro. Ele foi muito torturado pelo pai só porque gostava mais da Alemanha do que a Áustria-Hungria, e como seu pai era nacionalista, ele bateu em Hitler para ele preferir a Áustria-Hungria. Mas depois o pai morreu e Hitler foi para a Alemanha aprender sobre militaria e política, e tirou os dois cursos. Hitler, como tinha gastado todo o seu dinheiro na universidade, ele ficou pobre e por isso ficou a mendigar nas ruas e até tentou fazer algo interessante e que lhe desse algum dinheiro. Sim, ele tentou ser pintor e até fez umas boas obras de arte, mas não foi suficiente. Após viver muito tempo na rua, Hitler foi convidado a fazer parte do exército alemão, já que a Primeira Guerra Mundial tinha começado e o governo alemão prometia dar dinheiro aos soldados que se voluntariassem, e Hitler aceitou. E ele quase morreu em 1917. Ele estava gravemente ferido e começou a dirigir-se a uma trincheira controlada pelos britânicos. Até que um soldado britânico cujo nome não me lembro, viu um homem muito ferido a ir em direção à trincheira. Ele apontou a sua espingarda mas não disparou e percebeu que era um soldado alemão ferido, mas não sabia que tinha salvo Adolf Hitler. Depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Hitler ficou desempregado mas ele foi usado pelo governo alemão para espionar partidos políticos já que em 1923 a região da Baviera na Alemanha virou um estado comunista, mas não durou muito e a Baviera voltou a fazer parte da Alemanha. Mas o governo tinha medo que isso acontecesse de novo, então usaram Hitler para espionar partidos políticos. Então Hitler foi mandado para espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães, e descobriu que o partido não era comunista, e sim fascista e nacionalista, e acaba por aderir ao partido. No partido todos gostavam de Hitler por causa dos seus discursos, já que ele usava ódio e agismo, não fatos, e culpava os judeus por tudo o que estava a acontecer de mal para a Alemanha. Em pouco tempo, ele foi eleito presidente do partido, e renomeou para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado para Partido Na. Ele próprio desenhou a icónica bandeira usando as cores da bandeira do Império e uma suástica no meio. Hitler começa a ganhar popularidade na Baviera. Ele dizia que as pessoas o queriam ouvir, que era contra o Tratado de Versalhes, que era anticomunista e anticapitalista e que tudo o que acontecia de mal para a Alemanha era culpa dos judeus. O partido nazi tinha uma espécie de exército chamado de Sturmabteilung SA que era formada por esses soldados desempregados. A SA foi ganhando cada vez mais adeptos, que ajudaram Hitler numa marcha em Berlim para tentarem pegar o poder à força, mas eles falham e Hitler é preso. Com isso, o partido nazi foi banido da Baviera. Durante o julgamento Hitler fez um discurso e devido a isso ele foi sentenciado a 5 anos de prisão, mas cumpre apenas 9 meses. Na prisão ele escreveu o seu famoso livro chamado de Mein Kampf. Esse livro causou muita repercussão na época pelo nível de radicalismo de Hitler, o que fez com que o seu nome fosse conhecido por toda a Alemanha. Depois de sair da prisão, Hitler vai para o campo mas depois volta para o mundo da política. Neste tempo começou um desentendimento entre Hitler e a SA, já que Hitler queria chegar ao poder de forma legal e não à força, já a milícia queria exatamente o contrário. Em 1928 o partido nazi tinha apenas 2,6% do Congresso, mas tudo ia mudar em 1929 com a Grande Depressão. Com a Grande Depressão, os Estados Unidos não podiam ajudar mais a Alemanha, além disso eles queriam o seu dinheiro de volta e isso gerou uma nova crise.
O desemprego aumentou muito e as pessoas viram que a democracia não estava a funcionar no país. Com isso, os e os comunistas ganharam muita força. Já em 1932, o partido era o maior da Alemanha. Hitler estava muito popular, então tenta a presidência da Alemanha, mas ele perde para o herói nacional. Como Hitler não consegue a presidência, ele tenta ser o chanceler. O presidente não gostou muito da ideia. Então o chanceler dá uma ideia para o presidente. E se nós transformarmos o Hitler em chanceler? Para que assim, ele e o seu partido fiquem quietos. Depois transformas-me em vice-chanceler e controlamos o Hitler e o seu partido. O que poderia correr mal? Em janeiro de 1933 Hitler torna-se no chanceler da Alemanha. No mês seguinte, o parlamento alemão foi incendiado. O culpado foi um holandês comunista, mas muitos acreditam que foram os próprios nazis que fizeram isso. O holandês foi condenado à morte e os nazis culparam os comunistas. Com isso, Hitler fez o presidente assinar uma lei com urgência para que ele possuísse poderes suficientes para mandar prender os comunistas e os políticos opositores que poderiam ser uma ameaça à Alemanha. Com a nova lei, Hitler foi livre de quase todos os seus problemas, prendendo os comunistas e os políticos opositores. Mas ele ainda tinha alguns problemas a resolver. O chefe da SA queria que a milícia fosse o principal exército e isso deixou o exército não muito contente. Hitler sabia que precisava do apoio do bem treinado exército do que a porcaria, entre aspas, da SA. Além disso, Hitler criou a Schutzstaffel, ou SS, que assim como a SA era uma espécie de milícia, só que bem mais treinada e só com profissionais. Então Hitler decide acabar com todos os seus problemas numa só noite, a famosa Noite das Facas Longas. Nela foram presos e mortos vários possíveis inimigos do governo de Hitler, como políticos, jornalistas, militares, membros da SA e o líder da SA. Depois de um tempo, o presidente morre devido a um cancro. Hitler vira presidente também e torna-se no Führer, o novo ditador supremo da Alemanha, e assim nasce o Reichsreich. No tempo inicial do seu novo governo, Hitler fez milagres à economia alemã. Ele investiu muito em infraestruturas e principalmente na fabricação de armamento bélico. Isso fez com que as pessoas voltassem a ter emprego. Mas Hitler também fez coisas que não são dignas de um ser humano. Ele criou uma nova sociedade alemã em que todos os homens iam combater pelo seu país. As mulheres ficavam em casa a tratar dos filhos e a partir de 1938, os judeus eram mandados para campos de concentração, onde trabalhavam até à morte. Alguns eram submetidos a experimentos médicos cruéis, até que chegou um ponto em que foram exterminados em câmaras de gás, a chamada solução final. Hitler com a sua loucura fez com que a grande Alemanha começasse a se expandir e dominar territórios, levando o mundo para um conflito que nunca será esquecido, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou a 1 de setembro de 1939, quando Hitler mandou invadir a Polónia e com isso, a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha. Hitler foi classificado como responsável por grandes vitórias da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas os generais do exército mudaram os planos porque Hitler não percebia nada de ofensivas militares, apenas sabia como era lutar nas trincheiras. Mas foi graças a esses generais que foi possível fotografar este momento. Sim, a Alemanha dominou a França e em 1941, Hitler cometeu o seu maior erro da sua vida, invadir a União Soviética. A invasão à União Soviética foi fácil no início, porque era verão e os soviéticos não apresentaram nenhuma resistência e os alemães quase chegaram a Moscovo. Mas os alemães já estavam sem suprimentos e as populações queimavam tudo antes de fugirem para o interior, para que assim eles não tivessem comida. E como se já não bastasse, o inverno estava a chegar.
Com a chegada do inverno, os alemães tiveram de recuar muito, pois não estavam prontos para aquele tempo muito frio. Mas no verão os alemães avançaram até Stalingrado, atual Volgogrado. Esta foi a maior batalha da guerra, mas os soviéticos reconquistaram a cidade e reconquistaram todos os seus territórios. No oeste, os britânicos, americanos, canadianos e franceses anti-Hitler desembarcaram na Normandia, na França, e reconquistaram o país todo. A partir daqui, a Alemanha foi invadida por todos os lados. Até que os soviéticos chegaram a Berlim, e Hitler não sabia nada do que fazer. Então, no seu bunker, ele matou a sua mulher e depois cometeu suicídio. Então foi isso, pessoal. Se errei em alguma coisa, comentem aí. Subscrevam e juntem-se ao meu servidor do Discord, o link para entrarem está na descrição, e deem-me ideias de vídeo nas redes sociais do canal, os links também vão estar na descrição. Até breve.